Pitaco 59, Anúncio do Nascimento de Jesus. Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, pesquisador ufológico e espiritualista. Hoje eu vou falar sobre um tema que é também bastante comentado pelas pessoas, que é o anúncio do nascimento de Jesus. Algumas referências na Bíblia que preveem o seu nascimento. Eu vou começar com uma referência bíblica de Lucas, de 1:26 a 33, que diz o seguinte: Estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, pois, o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, quando o ouviu, turbou o seu falar e decorria pensativa que saudação seria aquela. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó, e no seu reino não terá fim. Aqui ele fala que Davi é pai de Jesus. Mas nós sabemos que José foi o pai físico, o pai terreno de Jesus, e que o Espírito Santo foi quem lhe deu a vida. Por que eles dizem que então Davi é seu pai? Porque todos os descendentes de Davi, e Jesus é descendente de Davi, nós vamos ver mais à frente, são filhos de Davi. Portanto, se porventura nós formos também da linhagem de Davi, também somos filhos de Davi. Jesus também é filho de Abraão. Jesus também era filho de Adão e filho de Deus. Nós também somos filhos de Adão e filhos de Deus. Tem uma gatinha aqui que está me ajudando aqui na palestra de hoje. Bom, vamos dar continuidade sobre o anúncio de Jesus. Em Joel 2:23, nós temos mais uma passagem. Só um momento, porque a gatinha parece que não quer me dar. Pronto, vamos voltar, ver se dessa vez ela já voltou de novo. Deixa eu fazer a palestra. Bom, dando continuidade com a nossa amiguinha aqui, nós temos em Joel 2:23 o seguinte: E vós, filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos deu um doutor que vos ensinará a justiça, e fará descer sobre vós, como no princípio, uma chuva temporã e tardia. Então, já em Joel, também, no Antigo Testamento, ele diz, um momento, por favor, ele diz, e já prevê também o nascimento de Jesus. Bom, nós temos numa outra Bíblia que está uma pequena diferença no termo, que seria: E vós, filhos de Sião, exultai e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos deu a honra entre nascer entre vós o mestre da justiça, e fará descer sobre vós, como no princípio, chuvas de outono e da primavera. Bom, nós temos também em Isaías, que dizia, também já previa o nascimento de Jesus. Ele dizia da seguinte maneira, em Isaías 51, de 4 a 5. E atendei-me, povo meu, e ouvi-me, tribo minha,
porque de mim sairá a lei, e a minha justiça descansará já estabelecida, para a luz dos povos. O meu justo está perto, o meu Salvador já saiu, e os meus braços julgarão os povos. E as ilhas estarão à espera de mim, e elas esperarão o meu braço. Então, mais uma vez, temos um anúncio, desta vez por Isaías. Numa outra Bíblia, chamada Bíblia 2, eu estou lendo esses textos em Bíblias diferentes, porque elas têm pequenas traduções. Eu vou traduzir agora só o versículo 5. Num instante minha salvação se aproximará, meu auxílio aparecerá e os meus braços julgarão os povos. Bom, nós temos também ainda em Isaías 53, e eu vou ler um instantinho, por favor. Menina, deixa eu fazer a palestra, deixa. Desculpem. Bom, então nós temos em Isaías 52:10. O Senhor preparou o seu santo braço aos olhos de todas as gentes, e todos os confins da terra verão o Salvador, que o nosso Deus há de enviar. Já na Bíblia 2, nós temos escrito um pouquinho diferente, que é: o Senhor descobriu o seu braço santo. Puxa, desculpa. Beleza, deixa eu terminar, deixa. O Senhor descobriu o seu braço santo à vista de todos os povos, para que todos os confins da terra vejam a salvação do nosso Deus. Um instante, gente. Menina, fica aqui no meu corpo, pronto. Não atrapalha tanto assim. Bom, nós temos também ainda em Isaías 59, nos versículos 19 e 20, que diz o seguinte: e os que demoraram da parte do ocidente temerão o nome do Senhor, e os que ficam da banda do oriente, onde nasce o sol, respeitarão a sua glória. Quando ele vier como um rei impetuoso, a quem o Espírito do Senhor impele, quando vier um Redentor a Sião. Vejam que sempre se refere a Sião, ou Zion, em outra pronúncia. Então, nós temos o Redentor de Sião, ou Redentor de Zion. Anúncio de Jesus, terceiro. Em Jeremias 23, 14 a 16, nós temos... Está difícil, gente, mas eu vou terminar, viu? Nós temos mais uma previsão do nascimento de Jesus. As instituições do futuro. Eis que virão dias, palavra do Senhor, e quem cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para Davi um germe justo, que excederá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Este é o nome com quem o chamarão: Senhor, nossa justiça. Senhor, nosso justo. Bom, dando continuidade, nós temos também em Miqueias, que fala sobre Belém de Efrata. Ele diz o seguinte, em Miqueias 5, de 1 a 3. Mas tu, Belém de Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que deve governar Israel. Suas origens vêm de tempos antigos e de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então, o resto dos seus irmãos voltará para Israel. Voltará para os israelitas. De pé, ele apacentará pela força do Senhor e pela glória do seu nome do Senhor, seu Deus. Repetindo, de pé,
Ele apacentará pela força do Senhor, pela glória do nome do Senhor, seu Deus. Eles se estabelecerão porque então ele será grande até os confins da terra. Nós temos um comentário na Bíblia 2 que diz que a parturiente é a mãe do Messias. Mateus viu o nascimento de Jesus e a realização desta profecia. Bom, até agora nós vimos sobre a anunciação de Jesus. Todos esses anunciam a Jesus que ele viria. Nós temos também várias referências bíblicas ainda, em especial no Antigo Testamento. Nós temos em 1 Samuel 12:5, e Samuel lhes disse: pois o Senhor é testemunha hoje contra vós, e o seu Cristo também testemunha de vós. Então, o que importa neste trecho é exatamente isto. O Senhor, pois, é testemunha contra vós, e o seu Cristo também testemunha de que vós não achastes a minha mão coisa alguma, e reconsideraram e responderam: é testemunha. Então, Cristo é muito comentado no Antigo Testamento. A vinda de Cristo é muito comentada. Nós temos em 2 Samuel 23:1. Estas são as últimas palavras de Davi. Davi disse, desculpe pessoas, disse Davi, filho de Isaí, disse o varão a favor do qual se decretou sobre o Cristo de Deus de Jacó. Excelente salmista de Israel. Bom, mais uma vez, comentado já agora em 2 Samuel, sobre o Cristo de Deus. E aqui fala o Cristo de Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós temos também uma outra passagem em Salmos, de 21 a 23. Mas como é muito extenso, nós vamos ler apenas 3 versículos, que são: porquanto me rodeiam muitos cães, uma turba maligna me sitiou. Eles transpassaram as minhas mãos e os meus pés, contaram todos os meus ossos, e eles mesmos me estiveram considerando e olhando. Repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte sobre a minha túnica. Olha que isto foi feito com o Salmo de Davi, muito tempo antes da chegada de Jesus e da sua partida. E neste caso ele versa sobre a partida de Jesus, sobre a crucifixão de Jesus. Bom, damos continuidade. Nós temos também agora em Isaías 1:3. Conhece o boi a seu possuidor, e o jumento o presépio do seu dono, mas Israel não me conheceu, e o meu povo não me entendeu. Aqui diz que no presépio, onde nasceu Jesus, Jesus foi conhecido pelo boi e pelo jumento, e reconheceram o seu dono, mas o povo não o entendeu. Nós temos um momento, vamos ver se eu consigo fazer com que a minha amiguinha aqui me dê um tempinho. Pronto, já foi. Porque nós temos também, então, Isaías 9, 6 e 7, que diz: porque nasceu para nós um menino, um filho nos foi dado. Ele tem a soberania sobre os seus ombros, e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai para sempre e Príncipe da Paz. Vamos dando continuidade, então. Nós temos agora... Agora eu vou falar sobre a descendência de Jesus. Na Bíblia nós temos, em Lucas, de 13:23 até 38,
toda a descendência toda a ascendência de Jesus. E nós temos aqui uma curiosidade. Se nós começarmos de José, que é o pai terreno de Jesus, e formos até Adão, e Adão vem de Deus, nós temos aqui 11 grupos de 7 gerações. Vocês podem conferir em Lucas 3, de 23 a 38. O início é Deus. Deus criou a Adão. Adão criou a Sete, Enós, Caianã, Malalael e Jared. Este é o primeiro grupo de 7 gerações. O segundo grupo é Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Arfaxade, Caianã. E assim por diante, nós vamos chegar ao último grupo de 7 gerações, com José, que é de Janaí, que é de Melqui, que é de Levi, que é de Matate, que é de Eli, que é de José, pai terreno de Jesus. Eu li apenas 3 dos 11, apenas como um exemplo para mostrar. Aqui há uma coisa muito interessante. São 11 grupos de 7 gerações, o que nos fornece 77 gerações. Jesus é o 77º na linhagem de Deus e Adão. Isso fica apenas como uma curiosidade. Há uma outra curiosidade, que diz Messias, rei e sacerdote. Nós temos aqui no Salmo 109, de 1 a 7. Aqui vale a pena lembrar que o Salmo 109, em algumas Bíblias, recebe o número 109. E este mesmo Salmo, em outras Bíblias, recebe o número 110. Então, quando eu me referir a um Salmo, se alguém não encontrar no número 109, na Bíblia que tiver em mãos, procure no 110, sempre um ponto acima. E diz assim, lá no versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, como Melquisedeque. Bolas, quem é Melquisedeque? Se Jesus é sacerdote, se Jesus é sumo pontífice eterno, como Melquisedeque, veio primeiro Melquisedeque e depois Jesus. Melquisedeque é comentado muito poucas vezes na Bíblia. Melquisedeque apareceu a Abraão, quando Abraão ainda era politeísta, e foi tocado por Deus. E Melquisedeque já intuía nos reis em torno do seu reinado. Melquisedeque era rei de Salém, que é Jerusalém, que era o rei da paz. E ele tinha a ideia do Deus único. E ele já havia difundido esta ideia para alguns reis em torno do seu reinado, em torno de Salém. E ele tocou Abraão. Depois, num outro momento, eu comento sobre a história de Melquisedeque. Porém, só para acrescentar mais um detalhe, Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Isso está na Bíblia. Ele simplesmente apareceu, fez o seu trabalho e foi embora. Eu perguntei a uma senhora, não vou dizer o nome dela agora, que não é conveniente, porque o assunto não trata disto, a respeito de Melquisedeque. E ela me disse o seguinte: olha, eu não conheço Melquisedeque, não conheci Melquisedeque. Porém, de tantas pessoas me perguntarem, eu fui pesquisar. E ela simplesmente disse: Melquisedeque veio idoso à terra, fez o que tinha que fazer,
e foi embora idoso. Ele simplesmente não nasceu aqui na Terra. Ele veio, fez um trabalho, é como se fosse um avatar. E Jesus veio dar continuidade ao trabalho de Melquisedeque. Agora vão dizer, poxa, quem é maior, Melquisedeque ou Jesus? Uma vez que Jesus é sacerdote, é sumo pontífice eterno como Melquisedeque. Não importa quem é maior. Não existe esse detalhe entre os espíritos de luz. Simplesmente, a cada momento, cada um veio fazer a sua contribuição e veio dar um norte para a Terra. Bom, com isso eu quis apenas lembrar as pessoas que Jesus foi previsto, foi a sua chegada, o seu nascimento foi previsto por muitas pessoas. E tudo isso ficou registrado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Alguém... Bom, eu ia falar sobre viagem no tempo, sobre previsões, sobre uma série de coisas, mas acho que também não cabe muito bem. Vamos ficar apenas com a anunciação de Jesus, tanto no que ele veio fazer, como nas suas tribulações. Tudo o que aconteceu com Jesus foi previamente programado, foi previamente previsto. E como ele foi programado, ele foi dito a muitas pessoas, pessoas de renome, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus e Jesus e o Santo Espírito de Deus os abençoe. Namastê. Apoie nosso projeto doando R$ 5 ou mais.